Vamos derramar o nosso amor a ti. Eu lancei lá no Tudo que nós temos, só você é digno de receber. Tudo que nós somos, entregamos a ti, Senhor. Aleluia. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Aleluia. Basta olhar no teu rosto, foi perdoada, logo quis te vir. Todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Eu quero meu vaso, eu quero meu vaso aos teus pés, Aos pés do teu amado, eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Entrego tudo a ti, vou lindo são seus pés. Aos seus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar no teu rosto, eu fui perdoado logo que te vi. Em todos os meus tesouros, vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, Jesus, aos pés do meu amado. Aos pés do meu amado. Aleluia. Quebre o seu vaso aos pés de Jesus. Quebre o vaso aos pés de Jesus. Se humilhe aos pés dele. Os pés dele devem ser
o lugar mais alto que a gente tem que querer estar. Aleluia. minhas lágrimas. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. A tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. Muito mais, muito mais pra mim. E não importa o preço. Aleluia. Glórias a Deus. Toda honra, todo louvor, toda graça seja dada ao Senhor. Amém. Amém. Aleluias. Aleluias e graças a Deus. Já estamos aqui, 18h15. Nós queremos agradecer pela sua vida, nós queremos agradecer pela sua família. Eu louvo e agradeço a Deus por você. Muito obrigado pela sua presença nesse momento. E muito obrigado. Sejam todos bem-vindos a mais uma segunda-feira, mais um momento que a gente tira para falar do amor de Deus, para falar do quanto Deus é bom. Sejam agradecidos pela vida de vocês. Minhas cunhadas aí de Ceará estão aí presentes. Obrigada pela presença. Shalom, Tati. Quem é essa outra? Tati. Jansson. Sejam todos Shalom, Jansson. todos vocês são importantes para nós e o melhor ainda, importante para Jesus. Olha aí. Deus se importa com a minha e com a sua vida. E hoje Ele quer trazer uma palavra hoje para os nossos corações. O tema de hoje é a importância da fé para o cristão, parte 3. É continuidade do estudo que a gente vem fazendo aí durante essa semana e vai ter o quarto dia. Hoje a gente está tendo ao terceiro, o quarto dia vai ser na próxima segunda. E nós queremos agradecer e louvar o nome do Senhor pela presença de vocês. Em fé podemos todas as coisas. Então vamos aprender um pouco mais sobre fé hoje, porque a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Está lá em Hebreus capítulo 11, verso 1. A fé, ela é o combustível para a caminhada do cristão, para a caminhada do ser humano. Assim como o veículo depende da gasolina, nós precisamos manter o nosso tanque de combustível humano cheio de fé. Por quê? É pela fé que a gente vai passando pelas turbulências. A fé vai nos dando condição que possamos em Deus confiar que as coisas vão ser resolvidas. Aquilo que está no seu coração, aquilo que está na sua mente, aquilo que tem tentado lhe paralisar, tenha fé que Deus irá excluir da sua vida. Tenha fé que você vai avançar, pois você não foi feito para ficar paralisado. Amém? Amém. Então, a fé para aquele que nasceu de novo precisa ser a energia. E a gente precisa usar canais para que a nossa fé seja alimentada, para que a nossa fé ela seja sempre
continuada, para que a nossa fé ela não seja abalada. E a fé ela cresce dentro de nós, encoraja para recebermos de Deus a vitória para o teu propósito, que é o propósito do Senhor em nossas vidas. Amém. Por quê? Porque já fomos justificados. Nós já fomos justificados por Jesus na cruz. E a gente precisa crer pela fé que você já está justificado. Não deixe o inimigo ficar lhe acusando de coisas. Não deixe o inimigo tentar lhe paralisar. Não deixe o inimigo tentar lhe dizer que você não é capaz. Tenha fé, porque Jesus já pagou o nosso preço pela minha e pela sua vida na cruz. Amém. E a gente precisa ter fé quanto a isso. A gente precisa ter fé enquanto a gente está caminhando com Deus. E sim, meus amados, é a certeza, é a convicção. Sejam bem-vindos, Fernanda e Fabrício, nossa liderança. Nós queremos agradecer a vocês pela presença. Também queremos estar aqui mais uma vez, louvando e agradecendo a Deus pela vida de vocês. Mas a parte 1 falou do início, a fé, a parte 2 deu continuidade, e a parte 3 quer falar de algo que a gente precisa estar atento, que é a fé como manifestação de vida do reino. Por quê? Você está caminhando com Cristo, você está caminhando na obra, você está caminhando no reino de Deus e não tem fé? Precisamos ter fé, porque não tem opção. Você está caminhando no reino, não tem duas opções, é uma só. Ou é o reino, ou é o reino. Não tem meio termo, né? Não tem nem quente ou frio. Não tem morno. Não tem morno. Não tem meio termo. E assim é na caminhada com Cristo. E a Bíblia, ela traz aqui o livro de 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12. Filha, leia, por favor. 12. Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de quem é poderoso, para guardar o meu depósito até aquele dia. Olha aí, em algumas versões podem ter uma compostura diferente, mas para aquele que está no reino, para aquele que caminha com Cristo, tem que ter a convicção em quem está crendo. Como é que você vai duvidar? Como é que você vai dizer que é servo do Deus Altíssimo e não tem fé nele? Como é que você prega e não tem fé que ele vai resolver o seu? É interessante que às vezes a gente vê médicos e é interessante, médicos fumantes. E assim ele diz a você que ele passa o remédio para que é para não fumar, para aquele cidadão que está com uma enfermidade por causa do cigarro, mas ele não para de fumar. Que testemunho é esse? É a mesma coisa de você estar ministrando numa célula sobre fé, que não ter fé que Deus vá entrar nas mínimas coisas em sua vida. E é justamente isso. Esse estudo de fé, sobre a fé, nos traz uma reflexão, uma autorreflexão. E eu lhe digo, eu me perguntei qual o nível da minha fé. Eu tenho convicção no reino de Deus enquanto cristão, enquanto eu como membro do reino de Deus, eu tenho dado testemunho da minha fé. Eu tenho dado esse testemunho porque é preciso
E não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. É preciso ter consciência que o Espírito Santo de Deus que habita em mim e você, amém? Amém. É Ele que dá o ânimo e a coragem necessária para que a gente sobreviva pela fé às intempéries do que a gente passa no dia a dia. Furou o pneu, meu irmão? Agradeça, tenha fé que aquele pneu furado foi um livramento lá na frente. Às vezes as coisas não aconteceram como você quer. Tenha fé que Deus lhe deu um livramento mais à frente. Então, toda essa estrutura, toda essa nomenclatura de fé é para que a gente tenha convicção, para que a gente alimente ela e possa caminhar no reino de Deus com fé. Mas fé em Deus, não é fé nos homens. Não é fé nos homens. Porque você vai se decepcionar, você vai se frustrar se você depositar a sua fé nos homens. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? E se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque sagrado é o santuário de Deus que sois vós. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Você é santuário do Espírito Santo. Se você se posicionar para que o Espírito Santo controle a sua vida, para que o Espírito Santo ele possa lhe direcionar, ter fé, você vai ser alimentado e não vai pensar em paralisar. Aleluia. Esse estudo de fé, e o que eu posso observar, esse estudo sobre a fé, é para nos fazer questionar mesmo. Ontem eu vi um vídeo e o indivíduo estava questionando sobre os pastores, uma discussão entre os pastores, ele dizendo que não estava acreditando no que um pastor falava, que era oba-oba, e o outro questionava, o outro criticava. Ele queria fazer um debate entre dois pastores. Ok, eu senti mais assim um pouco dele querendo fazer mídia para o canal dele do que o que ele deveria mesmo ter a intenção de falar que quem está respondendo, de quem vai encontrar resposta em tudo é na Bíblia. Então ele dizer que fulano de tal não tem fé, ciclano não tem fé, é alguma coisa, é só meras palavras, acusações, levantamentos de, eu posso até chamar de fakes. Mas quando ele disse assim, que ele esteve na casa do cunhado dele, da irmã dele, e o cunhado dele disse para ele: eu gosto do pastor fulano de tal, porque toda palavra que o pastor fulano de tal fala, ela me acalma, me traz paz, me traz tranquilidade. Meu irmão, tem alguma coisa errada. A palavra, ela precisa nos tratar. Talvez tenha uma área que você já tenha sido tratado, mas a palavra de Deus, ela precisa nos confrontar, seja de forma mais intensa ou de forma mais... Porque a palavra de Deus, ela é uma bússola, ela é um caminho, ela é os princípios dele, e vai nos nortear, talvez de maneira mais branda, mas vai nos exortar. A palavra de Deus, quando vem fé, meu amigo, você tem fé, a sua fé tem sido manifestada perante sua vida no reino? Você precisa se questionar. No mínimo, ao mínimo, quando você vem na razoabilidade, na razão, se perguntar isso, você, meu Deus, está faltando um pouco mais de fé. Te exortou, te orientou, te edificou. Um exemplo muito grande, um exemplo muito forte, claro, depois de Jesus Cristo, é do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele tinha a fé, ele exercia a fé antes como Saulo, de forma equivocada. Quando ele se converteu e Jesus transformou a vida dele para Paulo, ele
acabou fazendo a atividade e a força que ele imprimia quando no mundo, ele botou mais força para o reino. Quando ele se converteu, e isso, até vou pedir sua permissão, Fabrício, certa feita você me falou isso. Você cantava fora, você pulava fora, você se divertia fora, você fazia churrasco fora, no mundo. Quando você se converteu, você se comprometeu com Deus. Isso é uma palavra sua. Se comprometeu com Deus de fazer, no mínimo, com a mais intensidade do que você fazia no mundo, para a obra e para o reino de Deus. Isso é manifestação de fé no reino. É manifestação de fé no reino. Então a gente precisa entender que quando você vê um irmão sendo abençoado do lado, quando você vê um irmão evoluindo no outro, quando você vê um irmão tendo maturidade, quando você vê um irmão que Deus tem ministrado, que Deus tem usado, que Deus tem posicionado, tem alguma coisa por trás disso. E no mínimo, em 100% disso aí, 70% é fé. Ele começou a manifestar a fé dele. E como é que manifesta a fé? Buscando a palavra, orando, jejuando, se dedicando ao reino, dando prioridade a Deus, dando prioridade às coisas. Não estou falando para homens, não. Não estou falando em fazer para mostrar para o apóstolo ou para o pastor que faz. Como muita gente às vezes levanta a mão para dizer que vai e no dia lá, se o apóstolo viajar, não vai. Não estou aqui falando de A, de B ou de C. Estou só largando o doce. Então, a gente precisa manifestar a nossa fé não baseado no que está acontecendo no vizinho. Porque a Bíblia nos diz que a gente precisa olhar para o autor e consumador de nossa fé, que é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluias! Então, se você manifesta a sua fé dentro do reino, ótimo. Mas se você não manifesta, passe a manifestar. Veja o que está acontecendo ao seu redor, o que Deus tem transformado de vidas ao seu redor. Não olhe se A, se B, se C. Porque a irmã veio com a blusa decotada. Porque o irmão veio de sandália. Ei! Tá indo para a igreja para fofocar da vida dos outros? Quando a Bíblia diz vigiai e orai, é a sua vida. Não a dos outros. Não a dos outros. Então a gente precisa ter fé em que Deus colocou a gente naquele local para usar para o propósito dele. A gente precisa ter fé e pedir a Deus que nos direcione para que o propósito dele se cumpra. Não se deixe ser paralisado por nada. Tenha fé. Quando você passar por algum deserto, tenha fé que o deserto, quando você está no reino de Deus, ele tem princípio, meio e fim. O que vai só fazer com que ele demore um pouco mais é o seu tempo de aprendizado. Se você demora de aprender o que Deus quer lhe ensinar naquele deserto, se você demora de aprender o que Deus quer lhe ministrar naquela situação, você vai passar mais tempo nela até aprender. Imagine, minha esposa... Falar irmã Simone? Minha esposa... Shalom, irmã. Minha esposa, na semana passada, ministrou de forma tremenda sobre a questão de Pedro. Pedro, ele estava no reino, ele fazia parte do reino, até porque Jesus o convocou e ele andava com Jesus, ele estava fazendo parte do reino, ele obedecia às ordens de Jesus, às orientações de Jesus, mas mesmo de modo falho, mas ele estava em tratamento, e no momento em que Jesus vai orar, afastado, e manda eles irem para o outro lado. E quando Jesus ele vem andando sobre as águas, que os discípulos olham, e aí
Pedro, né? Eu acho que Pedro mais Atirado, vamos dizer. atirado, como minha esposa falou aqui agora, é o mais entrão. Talvez eu tenha um pouquinho de Pedro. Tenha dito: Jesus, se for tu mesmo, manda que eu vá andar até o Senhor sobre as águas. Primeiro ele já colocou dúvida. Olha só, você que caminha com Cristo não pode ter dúvidas quando Cristo lhe manda fazer as coisas. E Pedro caminhou. Ele saiu do barco. Imagine, eu ficaria feliz da vida. Ia dar aquela empolgada. Mas Pedro começou a olhar para as circunstâncias, para o lado. Você está no reino de Deus é para cumprir o propósito dele, é para obedecer a ordenança dele. Não é para ficar olhando para as consequências do lado. Não é para ficar olhando para o que está acontecendo do lado, nem as coisas que estão tentando, como uma tempestade, fazer com que você paralise a sua fé. E sempre vem, né? E sempre vem uma circunstância, algo para tirar você do foco ou do reino e fazer com que você, até você mesmo, duvide de sua fé. Sempre vai haver alguém que venha com isso no seu ouvido, mas nós temos que ter, como o Elton estava falando, a convicção. Temos que nos mergulharmos na palavra de Deus, para que quando vier essas tempestades, a nossa fé não balance. Porque quando a gente tem a fé, como posso dizer? Estruturada, pode vir o que vier. A gente está ali, firme e forte. Isso quando nós nos alimentamos. Porque sem nos alimentarmos da palavra de Deus, pode ter certeza que a fé vai balançar. A gente precisa entender que quando você se posiciona para servir o Senhor, você não pode estar em dois locais diferentes. Você não pode dizer que serve ao reino e serve ao mundo, porque a própria Bíblia diz que o amigo do mundo é inimigo de Deus. Então você vai ficar sempre sendo um servo com a fé pífia. Qualquer coisinha assim, não há tempo mais para isso. Os sinais estão aí. Deus tem colocado direcionamento através da nossa liderança para que a gente, desde o ano passado, desde o ano retrasado, que Deus vem tratando a gente, falando sobre santidade. Minha igreja busca santidade. Minha igreja busca santidade. Minha igreja busca santidade. Eu quero que você esteja imaculada, limpa. Comece a separar o joio do trigo, porque logo logo eu vou voltar. Então assim, a gente precisa ter fé nisso tudo. Se não tiver fé, se não exercitar fé nessa visão, e eu prefiro acreditar, e eu prefiro ter fé, crer que o mundo foi feito através de ordenanças de Deus, não pela explosão de Big Bang, nem eu não sou evolução de macaco nenhum, até tem um narizinho assim meio grande, mas isso aqui não é de macaco não, é meu mesmo, que minha mãe fazia a limpeza com o dedo, ficou assim. Então assim, nós, seres humanos, que dizemos que somos servos de Deus, precisamos fazer a manutenção da nossa fé. Com o quê? Leitura dos princípios, porque a gente precisa ser confrontado, ser edificado na palavra de Deus. A Bíblia é o único livro em que você pode convocar
o escritor, que é o Espírito Santo de Deus, para estar contigo, trazendo a revelação. Orar mais. Às vezes a gente não ora nem na hora da refeição. E isso é hábito. Quando eu me converti, e eu tenho um exemplo dentro de casa, que é o Wellington. Ele sempre orou nas refeições. E às vezes ele quer fazer um culto, né? Ainda tem isso. Mas isso eu vejo dentro de casa, dentro da minha casa. Esse exemplo que ele me trouxe e automaticamente eu comecei a fazer isso. Comecei a orar na hora da... Quando eu tô, às vezes vem aquela vontade de comer aí. Tem que orar. Vai orando, como diz minha líder, eu tô orando já, fazendo a comida, eu tô orando e pronto. Então, é algo que a gente, é como a fé. A fé tem que virar nem rotina, mas tem que virar algo que a gente... É isso aí, Fabrício, acho que é assim. Então tem que virar algo nas nossas vidas que é como se você fosse escovar o dente, como você não acorda todo dia. Então a gente tem que fazer isso, a gente tem que meditar, tem que buscar mais. E eu falo isso por mim. Exemplo meu, eu sei que eu tenho que buscar mais e mais e mais. Porque se eu não colocar isso no meu dia a dia, eu paraliso. Vou paralisar mesmo. E eu decidi isso. O Wellington sempre foi muito... não é nem rigoroso, mas ele é sempre muito assíduo de orar, de jejuar. Então a gente aprende. E exemplos que a gente tem também. São exemplos que a gente tem, que a gente convive. Então pra gente também ainda tem, além da palavra, que é o melhor conselheiro de todos, na minha visão, também tem as pessoas que estão ali buscando e são exemplos pra gente. É maravilhoso você ter pessoas que queiram a cada dia mais avançar no reino, e a gente aprende. É isso aí, nunca vim almoçar porque o negócio Se tiver com fome. Se tiver com fome, eu disse: eita menino, pega logo a Bíblia aí, lê, abre aí, que é melhor. Então é isso, que nós possamos estar mais próximo de pessoas que queiram avançar no reino, que estejam ali buscando mais, porque isso os motiva também. Ele me motiva. E eu vejo que, olha, se eu tô assim, e eu vejo isso, às vezes me constrange. Tô falando comigo, eu, Simone. Então, nossa líder, Nanda, Fabrício, nossos pastores, tem muitas irmãs também que estão buscando, e a gente olha e vamos. E nós, como seres humanos, nós temos a tendência a pegar os maus exemplos. Então, quando você alimenta a sua fé, os maus exemplos vêm no reino, você não pega. Quando você vê qualquer mau exemplo, qualquer situação que venha tentar fazer com que você questione algo, a fé não deixa. Sabe o que a fé faz? Faz você orar pelo irmão. E aí, eu costumo dizer o seguinte: meu irmão, que a graça e a paz do Senhor esteja em sua vida. Não desejo mal, não desejo ruindade, mas que Deus lhe trate, irmão, assim, de forma justa, como você está tratando essa situação. Você já pensou? Se Deus fosse igual a gente? Se Deus, no momento em que você paralisasse, não olhasse mais para Ele como Deus, como deve ser olhado, Ele olhasse para você também e dissesse: ó, a diferença dele
é que Ele nos ama de forma incondicional. Amém. Ele nos ama de forma infinita. O amor dele transborda de forma maravilhosa em nossas vidas. Aleluia. E ele continua sempre, mesmo eu e você errando, mesmo eu e você não tendo fé suficiente, mesmo eu e você deixando a nossa fé ser abalada por besteiras, Ele está sempre de braços abertos para mim e para você. Aleluia. Dizendo: vem, meu filho. Aleluia. Vem, meu filho amado. Aleluia. Eis aqui. Aleluia. Eis aqui de braços abertos para te receber. Aleluia. Então, meus amados, a gente precisa ter o cuidado para não mudar os princípios de Deus. A gente precisa ter cuidado com teses, fundamentações, os questionamentos. Hoje a gente tem um evangelho contemporâneo. A gente tem muita gente tentando de forma sábia mudar. Não é bem assim, quando Deus diz que é assim, não é bem isso. Precisamos ter cuidado com isso. Precisamos ter cuidado com o que a gente está escutando. Precisamos ter cuidado com o que a gente está absorvendo e levando para o coração. Porque isso pode nos paralisar. E o reino de Deus, ele não para. Com ou sem você. Se você não for escalado para a portaria, se eu for escalado para a portaria e não for, outro irmão fica. Porque Deus levanta logo o outro. A obra de Deus não para. E espero e creio, profetizo na autoridade do nome de Jesus, que quando Jesus chegar para levar a igreja dele, a gente esteja com todo o pré-requisito para ir. Inclusive com nosso tanque de fé carregado e transbordando, vivendo pela fé. Amém? Amém. Glória a Deus. Essa é a palavra. Próxima semana vai ter a parte 4. Misericórdia, desligou. Acabou a bateria. Oh, que pena. Eu queria botar um louvor. Glória a Deus. Aleluia. Pode ir pelo seu celular. Vamos orar por essa palavra? Pela fé. André Balagão. Vamos orar pela palavra. Deus, Pai, graças te damos, Deus. Muito obrigado, Senhor, por essa ministração. Muito obrigado por esse momento. Que a graça e a paz do Senhor Jesus continue superabundando em nossas vidas. Meu Deus, o Senhor vem mostrando o quanto o Senhor quer a nossa aproximação de Ti. Quanto o Senhor quer que a gente esteja próximo a Ti, buscando a Ti, sendo edificado por Ti. E, Senhor, que a gente foi convocado, aqueles que foram convocados para o Teu reino, possam se manter em fé, com foco na Tua obra, com foco no Teu propósito, com foco no autor e consumador da fé. Amém, Deus. Derrama Aleluia. da Tua graça, do Teu poder e da Tua unção. A semente foi plantada, meu Deus, nesse momento. Tanto agora para as pessoas ao vivo, quanto depois para as pessoas que venham assistir, tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no YouTube. Que o Senhor possa edificar de forma tremenda a minha e a vida de quem estiver assistindo, na autoridade do nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Eu queria louvar com vocês. Olha a letra desse louvor. Pela fé posso clamar, pela fé posso enxergar, Pela fé, posso indicar, pela fé, pela fé,
pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. Pam, 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 pam. Oh! Pela fé posso mergulhar. Pela fé Posso enxergar pela fé posso viver. posso viver. Oh, pela fé, não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. Boa noite, Cunha, seja bem-vindo, querido, que a graça e a paz do Senhor tenha em sua vida. Obrigado, viu, Léo? Obrigado. Ficarão de pé. Diante de mim. Que mesmo, deixa eu tocar. Alguém quer pastor? Aleluias! Eu quero só deixar 10 pontos aqui para a sua reflexão. Ponto 1, que é a fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Ponto 2, a fé é a convicção de coisas que não se veem. Ponto 3, pela fé estamos salvos como Noé. Ponto 4. Pela fé somos justificados diante de Deus. 5. Nós vivemos na e pela fé. Amém. 6. Nós andamos pela fé. Aleluia. 7. Pela fé chegamos a Deus. 8. Pela fé nós vencemos. 9. Sem fé nem eu nem você pode se aproximar de Deus. É forte. E 10, e último, sem fé ninguém pode agradar ao nosso Senhor. Amém? Amém. Beijo no Aleluia. coração. Agora eu quero saber quem quer participar da live aí, dá um alô, dá um feedback, falar alguma coisa. Você? Falei demais já. Glória a Deus, né? A gente fica feliz por mais essa segunda-feira. A gente fica assim, na expectativa, preocupado. Meu irmão, é 2 Coríntios 5,17. A nova criatura está em Cristo. Todo aquele que está em Cristo, nova criatura és, que tudo se fez novo. E é a palavra. É assim mesmo. Mas pela fé. Pela fé, nós queremos agradecer e louvar pela vida de vocês. Pela sua vida, Fabrício, pela vida de Nanda, pela vida de Eloá, pela vida do pastor Carlos Campos, pela vida de pastora Rosa, pela vida de vocês que estão presentes na célula, que estiveram, que ainda vão assistir. Cunha. Obrigado, Carlos Cunha, que é meu tio. Eu vi aí, e a gente, como estava ministrando, eu tô falando, não quis ficar falando, mas tem Tainá também, que é de Feira de Santana. Ah, Tainá. Tainá, obrigado pela presença, querida. Tem Marilene, Mari, ó, beijo. Sandrinha, minha sobrinha e minha mãe. Tati. Glória a Deus, viu? Muito obrigado pela presença de vocês. Minhas cunhadas, o Neide.
Hélio. Não para honra e glória da gente, mas para honra e glória do Senhor. Eu acredito que essa palavra ficou plantada, ficou germinada na sua vida, como ficou na nossa. Esse estudo sobre fé Tem nos edificado, tem Muito. nos ministrado bastante. E quando a gente senta para estudar, Deus fala com a Deus gente. fala, o pelo Espírito Santo nos conduz e é isso. Como a gente consegue, você também consegue, Olha aí. todo mundo consegue. Só tire um minuto para meditar no Senhor e deixa que o Espírito Santo os conduza, que Ele fala com qualquer um, só esteja disponível para Ele. E Deus tá aí, só basta você abrir a porta que Ele entra e faz A transformação de sua vida. na sua vida, como fez na minha vida e na vida de João. Amém. Obrigada pela presença de vocês. Deus abençoe. Um beijo bem grande no coração. Minhas cunhadas do coração, beijo no Neide. Meu líder lá de Salvador, o primeiro líder que eu tive lá, Jansson. Jansson, um abraço pra você, querido. Fica com Deus, hein? Até sexta-feira com a live sobre casais, família forte, com o tema Aprenda a brigar. Ou como aprender a brigar. Já pensou? Porque não tem mimimi. Você vai ter discordância com sua esposa. Você vai ter... não vai concordar com tudo. Mas você precisa aprender a brigar com ela. Ou com ele. Ou com ele, né? Estamos aí às sextas-feiras aí com o pastor Carlos Alberto, homem de Deus. Tem mais de, acho que 30 anos, né? 28 anos de casado. 28 anos de casado e acho que mais de 30 anos no evangelho, se eu não me falha a memória. Mas é um homem muito sábio, muito usado por Deus. E estamos aí nas sextas-feiras falando mais um pouco, não aperfeiçoando, mas tendo alguns... Sendo edificado, ensinamento, né? Conforme os princípios de Deus. Sendo edificado. E a gente tem sido, pelo menos a gente, e eu espero que quem assistiu também tenha sido edificado nessas lives. E tá terminando. O mês tá se encerrando, meu aniversário é sábado. Não, ela não esperou a oportunidade para largar o aniversário dela. Porque assim, eu amo, é uma oportunidade que Deus vai me dar. E eu creio que Ele tá aí só de fazer aniversário. É uma bênção de Deus. E eu não tenho problema de ficar de falar. Se não de lembrar, eu lembro, não tem problema. Então, eu lembro mesmo, eu gosto. E É isso. Deus tem feito maravilha nas nossas vidas. É isso. E Deus tem mais para nós. Amém. Pode crer. Amém? Beijo. Até sexta-feira. Em nome de Jesus.